Bem-vindos a mais um episódio do Que é a Tech. Hoje a gente vai conversar com o Luan. O Luan é um profissional ele trabalha com UX e trabalha num grande banco aí no Itaú. E Luan, se apresenta aí, fala um pouquinho de você aí, vamos bater esse papo aí, iniciar esse bate-papo. E aí, Ale, e aí, galera, beleza? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Como você falou, atualmente eu trabalho lá no Itaú, né? Faz alguns meses que eu entrei lá. E estou como coordenador de design lá, experiência design na diretoria lá. E está sendo uma experiência muito bacana. Eu trabalho com design desde 2005, então faz alguns aninhos aí atuando nessa vida louca. Muitas coisas foram mudando ao longo do tempo. Espero poder contribuir aí com as perguntas, Opa, com questionamentos certeza. aí sobre Legal. experiência dos produtos e tudo mais. Legal, bacana. A gente tava conversando antes, né? Um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui. E aí você tava falando, né, que você não é daqui de São Paulo, né? Você é do interior de São Paulo. E você já trabalha com design há bastante tempo, né? Como que você veio para essa área? Como é que você começou a trabalhar aí com design? E qual foi o desafio de você trabalhar numa cidade do interior, que a gente tava conversando, né? Onde tem menos empresas, né? Suponho que você começou antes da pandemia, né? Como que foi esse começo aí? Como você caiu nessa área aí de design? Cara, e tô lá até hoje, inclusive, né? Apesar É, de eu estar aqui em São Paulo hoje, gravando aqui com vocês, né? Vai ter um evento do Itaú lá da galera amanhã, tal, né? No sábado também vou gravar. Eu não falei, eu tenho um podcast também, daí eu tenho dois podcasts, um é o Semiose Podcast e o outro é o Papo de UX também, que eu faço. Então, de vez em quando eu venho para São Paulo, mas ainda continuo morando em Bonifácio, lá no interior. Gosto bastante da minha cidade lá, é bem legal. tranquilo, eu gosto do interior. Quando eu venho para São Paulo, eu acho que tem bastante opções, assim, de você sair, tudo é legal, mas eu acho que é muita loucura, né, você se locomover. Eu vejo aqui, assim, pô, 10 quilômetros, uma hora vai demorar. Eu falo, cara, em uma hora eu cruzo 30 vezes da É, minha cidade, que é um ovo, né? Então, para mim é. isso dá muita diferença. Mas voltando para sua pergunta sobre como que eu comecei, eu comecei e me deu um estalo quando eu era criança. Eu tinha, é muito louca essa história. Eu tinha mais ou menos assim uns 10, 11 anos de idade assim. E na minha cidade tinha aquelas listas telefônicas, sabe, de cidade Sei. pequena assim, que tipo chamava Guia Prático. Ah, Eu acho que sei. tem até hoje lá, chama Guia Prático JB, que é Guia Prático José Bonifácio. E tinha as páginas coloridas desse guia. E eu olhava aquelas páginas como, quando eu era criança e eu falava, cara, como é que faz isso? Olha que legal, que bonito, né? Hoje eu sei que existem formas melhores de se fazer essas artes, mas na época, pra mim, eu achava incrível as artes que eram feitas, a diagramação que o pessoal fazia da lista telefônica. Eu achava aquilo muito legal. Então, essa curiosidade me levou para quando eu comecei os meus primeiros cursos de informática. Eu sou aluno microlins, eu cheguei a fazer microlins, Que legal, eu cara. fiz operador de computador, esse curso, ele se aprendia como ligar e desligar um computador. Você vê, naquela época, É, ó, primeiro você vai ligar o estabilizador, depois você vai ligar a CPU, agora você vai ligar o monitor. Então, tipo, tem o processo para você ligar o computador para você poder legal. E usar hoje, ele. hoje em dia a galerinha nova que tá aí já nasce sabendo Já disso aí, nasce né? sabendo, cara. Minha filha já pega o celular, É, faz aqui, já tira foto, ela faz selfie. Minha filha tem 4 anos, cara. nossa. E ela não tem celular. E eu não deixo ela ficar pegando o celular. Porque às vezes ela Aham, pega ali, né? E sim. pega e faz uma foto. Mas ela não é uma criança que eu deixo ela ficar assistindo coisa em celular. Eu não Aham, gosto, sabe? Então a gente busca educar a nossa filha dessa forma. E mesmo assim ela pega o celular e consegue usar como se consegue. parecesse que ela usasse o dia inteiro, né? Como Aham, que essas crianças nascem hoje em dia. E aí, por conta disso, cara, por essa curiosidade minha, quando eu comecei a estudar ali na Microlins, depois de eu fazer o curso de operador, eu quis fazer o curso de design gráfico. Só que eu não sabia que era o curso de design gráfico que eu ia aprender a fazer lista telefônica. Eu só perguntava, falei, cara, qual curso que eu faço para aprender a fazer essa lista? Eu falei, no design gráfico você vai saber fazer a lista e tal. E aí eu comecei no design ali. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que tem lá na minha cidade até hoje, que chama Fragmento, que era uma agência de publicidade, e depois ela se tornou mais uma gráfica rápida ali, até por conta da condição da cidade. Pensa, aham. uma agência de publicidade, uma cidade com menos de 40 mil habitantes, cara, para sobreviver ali era muito difícil. E o Reginaldo, que é o dono da Fragmento, é até um brother, assim, hoje, assim, esses tempos atrás até passei lá, troquei uma ideia com ele, falei, pô, tal, como é que a gente, né, relembrou quando a gente comecei lá, meu primeiro trampo, né, até da minha vida, assim, e já na profissão de design, que é uma parada que eu gosto, tudo.
A gente relembrou alguns trabalhos que a gente fez. E aí hoje ele se tornou mais a questão da gráfica rápida ali por conta disso. E aí eu comecei minha carreira ali, cara, em 2005, entrando nessa agência de publicidade que depois virou essa gráfica rápida, que chama Fragmento Propaganda. E ali eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi como criar logotipo, eu aprendi como adesivar carro, adesivar vitrine, como fazer fachada, como fazer cardápio. A gente fazia muito cardápio com propaganda. Não sei se aqui em São Paulo chegou essa onda de cardápio com propagandas das empresas. Aí as galera que vendia isso ganhava uma grana, né? O restaurante não paga nada pra ter um cardápio bonito lá, personalizado. Aí alguém vai lá, vende pra... oficina do Zé lá, né? E assim vai vendendo essas propagandas e colocando. Fiz muito disso também. E ali foi uma escola pra mim, cara. Eu fiquei 3 anos ali. Só que nessa escola eu já comecei a pôr a mão na massa em alguns códigos, porque eu tava fazendo o último curso que eu fiz lá na Microlins, que era o curso de Web Design. Que aí era aprender a fazer HTML, na época tinha o Flash, usar Dreamweaver, que ainda era da Macromedia ainda. Nossa. A Adobe nem tinha comprado ainda a Macromedia e tal. E aí eu já fui aprendendo algumas coisas assim. E aí eu comecei a gostar da parte de internet, de web. Aí eu falei, cara, eu vou seguir por essa carreira. Aí depois de 3 anos eu saí da Fragmento. Aí, cara, tem história pra caramba aqui. Se deixar, eu vou puxando até o dia de hoje, assim, porque é muita coisa, cara. Pensa, desde 2005... A gente tá aqui em 2023, que às vezes tem alguém que tá assistindo a gente em 2024, 2025, seja lá o ano que você tá assistindo, né? O quantos anos já não se passaram disso, assim, trabalhando. Então já fiz muita coisa, velho. Desde gráfico até a parte digital. Mas sempre foquei mais no digital, sabe, assim. Legal. Aqui no podcast a gente teve várias entrevistas aí que a gente falou sobre carreira, né? O pessoal começando na carreira. Inclusive teve uma dos podcasts, veio a Raquel. A Raquel, ela começou na área de QA e ela se formou em História. Então, assim, nada a ver. Mudou, fez uma migração de carreira. Foi muito legal a história dela. Ela é historiadora, professora? Não, hoje ela ela se formou em História, não estava conseguindo se colocar na área, aí migrou para QA e hoje ela é uma das coordenadoras da Warmap. Que legal, né? Cara. Então, assim, a evolução dela foi meteórica, assim, né? Então ela evoluiu muito. Então, eu sempre procuro puxar essa questão de carreira, o que leva as pessoas a chegarem onde elas chegaram, né? Sim. Então, acho que é uma história bacana, se você está falando. Você começou num negócio que era totalmente analógico, digamos assim. A lista telefônica, que é mais analógico que isso, né? Exatamente. E foi isso que me despertou. Porque eu falei, cara, é isso, eu gostei disso. E como você também perguntou, né? Que tipo, cara, como é que eu sobrevivi numa cidade pequena, trabalhando com design, que até mesmo o cara que era da empresa que eu trabalhei mudou, né, de propaganda para virar uma gráfica rápida ali, atender esses tipos de demanda que tinha na cidade. Sim. Cara, eu sempre fui estudando outras coisas em paralelo e fazendo outras coisas em paralelo, sabe? Então, por exemplo, nessa época ali em 2005 que eu comecei na Fragmento e tava fazendo esse curso de web design e gostando ali do HTML e tudo mais, eu fui aprender também programação. Então eu fui passando ali os anos, eu falei, cara, eu preciso também não só saber fazer o layout ali no Photoshop, depois passar pro HTML, eu quero entender como é que funciona um banco de dados. Eu lembro que na época eu peguei um freela para fazer, que era um portal da cidade que chamava Opinião. E aí o endereço do site era Opinião Online. Que você lembra da época que colocavam online, que era para falar que era um site e tal? Nem precisava, mas era o conceito que tinha da época. Aí a gente fez esse site e eu fiz toda a parte do layout, a parte visual. Peguei templates prontos da internet em HTML, fui modificando. E um amigo meu que chama Evandro, nem é mais amigo assim, porque a gente se distanciou, mas na época era mais amigo assim meu. Ele era programador, não sei se ele trabalha como programador hoje assim, mas ele era. Ele fez em PHP e queria me explicar lá uma SQL. Ele falou, não, cara, isso aqui é igual Excel, é igual a tabela do Excel. Eu falei, cara, mas não tô entendendo, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu tinha ali 16 anos, mais ou menos. Falei, cara, eu não tô entendendo. E aquilo ali, falei, cara, eu preciso aprender. Mesmo se eu não for seguir carreira nisso, eu acho que é importante eu saber o processo, do começo ao fim. Como é que funciona? Sim. E aí isso me despertou esse interesse, a curiosidade em aprender. Então sempre fui uma pessoa assim, cara, eu quero aprender. Sabe, hoje em dia eu vejo a galera às vezes mais ansiosa em, eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero crescer na carreira. Não tem paciência pra aprender, né? Não tem paciência de ir atrás daquilo ali. Já quer ler meia dúzia de palavras, já sei fazer, já sai fazendo. E comigo não foi assim. Às vezes, por isso que, claro, eu entendo que cada fase, geração, a gente tá em outra época e tá tudo bem, eu entendo isso. Sim. Mas eu olho pra trás e vejo, cara, nunca foi um tesão pra mim correr atrás só da grana. Sim. Sempre foi um tesão pra mim correr atrás do como é que faz isso. A grana é uma consequência. Cara. Vai chegar lá. Tanto que, cara, design, assim, tipo, hoje tá legal.
Hoje eu trabalho Sim. Cara, eu trabalho no maior banco da América Latina, a marca mais valiosa da América Latina. Então, tipo, pô, hoje tá legal. Mas, cara, pegar 18 anos atrás, 15 anos atrás, ou até 8 anos atrás, tipo, não tava legal. Tipo, não dava uma grana legal. E até por isso que eu fui aprendendo a programar, aprendendo outros conceitos. Eu cheguei a trabalhar nessa época em paralelo ao design de garçom, de fotógrafo, já vendi até algodão doce em circo. Então, tipo assim, fui fazendo sempre outras Aham. coisas para levantar grana, para fazer as coisas acontecerem. Se virando, né? Se virando ali, ainda mais cidade pequena, porque a galera não valoriza design até hoje. Geralmente o pessoal que é um logotipo acaba indo na gráfica, que já faz o cartão, já faz qualquer coisa ali Uhum. mais simples. E para pessoa, às vezes, para a empresa que está começando, que não tem também uma verba para investir, porque a cidade gira menos dinheiro, para ela também já vai estar bom, cara. Entendeu? Então É, acaba que para ele, para aquela empreendedora, aquela pessoa que está empreendendo ali, cara, para ela também tá bom, porque ela não tem muita grana. Como é que você sim. vai querer, né, ter uma agência de publicidade, cobrar um valor que é considerado justo, porque tem um puta trampo, puta esforço para fazer ali, se as pessoas não têm nem a condição de pagar. Às vezes a pessoa até quer, mas não consegue. Então, aí pegando um gancho do que você tá falando aí, você tá falando do grande banco que você trabalha, né? E qual a diferença que você sentiu aí quando você foi pro banco? Fala um pouquinho da sua, né, o que que você faz hoje, como é que é seu dia a dia hoje, né? E assim, imagino que seja diferente trabalhar Sim. com uma equipe gigante, né? A equipe de design lá do banco, né? Como que é? Qual é essa diferença aí? Cara, a diferença foi até antes da gente começar, eu tava falando, né? Eu por muito tempo trabalhei como eu keep, né? Aham. Muitos anos, ou às vezes, tipo, uma ou outra pessoa ali trabalhando comigo, né? Tipo, teve uma época que eu trabalhei com o Anderson, que também ajuda no projeto aqui, que ele foi meu patrão, quando eu trabalhei com ele pela Estúdio A lá, foi muito legal. Ele também é designer, então aprendi muita coisa com ele, foi muito bacana pro tempo que eu trabalhei lá. Só que também, tipo, era eu designer, ele designer, que era o dono, que às vezes tinha que vender também a correria ali pra fazer as coisas. Então, tipo, era sempre mais assim, ou eu sozinho, ou mais uma pessoa trabalhando comigo que também é designer dentro da Uhum. empresa. Quando eu trabalhei um período na Accurate, a gente estava montando um time lá que já estava em 6 designers. Aí quando eu saí da Accurate e fui para Boa Vista, já tinha 22 designers. E aí eu saí da Boa Vista e entrei no Itaú, a diretoria de designer tem 600 pessoas nesse momento que a gente Nossa. está gravando o episódio. Então, assim, cara, é um salto assim, muito grande. Então, a diferença que eu sinto hoje dá muito na questão, às vezes, de processo. Tem mais organização, mas ao mesmo tempo demora mais algumas coisas para E sair, tem mais tem burocracia mais também, né? burocracia. E por quê? Porque precisa ter mais Sim. burocracia para as coisas saírem mais redondas. Por exemplo, tem a empresa que era mais menor ali que eu trabalhava, por exemplo, precisa de um notebook para comprar. Amanhã o dono da empresa está passando o cartão lá, comprando um notebook. Cara, numa empresa muito grande não pode ser assim. Sim. Pensa, se 100 pessoas numa empresa grande precisam de um notebook, se for passar um cartão e já comprar um notebook, são 100 notebooks, espera aí. Então, tipo, entende que tem algumas problemáticas que precisam ser resolvidas, que aí o processo entra, e por isso que às vezes demora um pouco mais. Uhum. Então, uma das paradas que eu mais sinto às vezes é disso, de algumas coisas andam com passos um pouco mais lentos, mas por conta que é muita gente. E aí o Aham. pessoal sempre faz a analogia de virar um navio, né? Você vai virar um barquinho, você vira Se rapidinho. vira Você vai virar um rápido. navio, cara, você não vira na mesma velocidade que um É, barquinho, porque ele é muito muito maior, maior. demora um pouco mais, tem que ter mais paciência, mas ele também vira. Só que você tem que ter essa paciência de esperar. Então hoje o que eu mais sinto é isso, assim, de ter um pouco mais burocrático algumas coisas que eu acreditaria e acredito que poderiam ser mais rápidas, mas ao mesmo tempo, cara, como ser mais rápido com segurança? Se tem muita gente, sabe? Então, tipo, peraí, então você tem que pôr na balança. Às vezes não dá, às vezes você pode até querer, mas não tem como, porque isso pode prejudicar a própria empresa, sabe? Legal. E aí você trabalha com mais hoje, mais voltado aí para UX, né? Eu acho que existe uma grande confusão aí no mercado, né? Pelo menos quando a gente fala de qualidade, né? Nos clientes lá da Warmap, né? A gente vê uma confusão muito grande do pessoal falando entre o UX e usabilidade, né? É, qual que é a diferença de uma para outra, né? Até onde vai a usabilidade, né? E até onde vai o UX, né? A experiência do usuário aí. Tá, eu vou explicar o conceito daquilo que eu acredito, mas hoje em dia tem tantos conceitos de tantas coisas que às vezes alguém vai falar, não, Aham. mas, cara, é a forma como o Luan pensa, assim. O que UX significa? User Experience. O que é isso? É a experiência do usuário. Eu bebendo essa água nessa caneca, eu tô tendo uma experiência. A partir do momento, então, que eu interajo com alguma coisa, é gerado uma experiência.
Nessa experiência que está sendo gerada, como que é a usabilidade de eu pegar essa caneca? Ela tá tendo eu tô tendo uma boa experiência e tá sendo fácil de eu usar essa caneca, segurar aqui, eu seguro assim, será que isso prejudica meu dedo? Será que se eu segurar assim, e se eu tivesse só 2 dedos para segurar, ia ser também, sabe? Pensar também nessa acessibilidade dessa caneca, será que ela tá acessível essa caneca, né? Sei lá, e se eu for machucar meu braço, eu tenho que pôr a caneca aqui, será que também vai ser fácil eu pegar desse lado a caneca aqui assim? Ah, é fácil, então, pô, acho que ela tá com uma boa usabilidade. Então, o UX, né, quando a gente fala User Experience, UX Design, a gente está pensando também na questão da usabilidade. Ela está englobada nessa experiência que está sendo gerada. Porque Ele existe... extrapola um pouco o software, né? Não é só Não é só o software. software, Não, né? software é só um objeto. Sim. Um objeto. Assim como o celular, ele é um objeto. A experiência é o que gera quando tem uma interação de uma pessoa com algum objeto. Assim como eu dei o exemplo da caneca, posso dar o exemplo dessa lata, do celular. Essa experiência que a gente está tendo aqui gravando, nesse estúdio, nessa cadeira, nessa cidade, nesse prédio. A gente teve que entrar, né? Você observou quando a gente foi entrar aqui nesse prédio para gravar? O Serjão, que tá aqui nos bastidores assistindo a gente, né, Serjão? Foi passar na catraca e tinha ali aquela tela para visualizar. Ele não conseguiu. Ele teve uma experiência prejudicada, ruim. A usabilidade do tablet de reconhecimento facial para reconhecer a face do Sérgio não foi boa. Então gerou ali uma experiência que, de certa, talvez para ele ali, beleza, tá, veio a pessoa ali, abriu a catraca, ele passou e tá tudo bem. Mas tá vendo que prejudicou a experiência? Sim. E ainda o cara falou assim, pô, é porque a foto ficou escura. Pô, aí o designer, ele pode pensar, cara, como que eu faço para melhorar essa experiência? Essa usabilidade, existiu ali um uso que tá ruim, que gerou uma experiência ruim ao ter essa interação dessa pessoa com esses processos. Então vamos pensar, cara, como é que eu melhoro isso? Tendo uma luz melhor quando for tirar a foto ali para cadastrar, para passar na catraca, mudando os tablets, em vez de mudar o tablet, vai ser um custo maior, colocando mais iluminação, então. Mas aí vem iluminação porque eu observei que também a gente estava contra a luz, que estava vindo luz da rua. Então será que as portas tinham que estar fechadas para não ter esse... Cara, aí o designer começa a pensar nesses processos, mapear e, cara, vamos discutir solução. Até você falando isso agora, eu teve faz um tempo já, eu fui numa empresa de telefonia, alguma coisa de celular, adquiri um plano de celular, ou qualquer coisa assim. E aí eu lembro que eu cheguei lá e demorou demais, assim, fui atendido, né? E assim, ele precisava fazer um cadastro. Eu sei que ele me perguntou meu nome, meu endereço e tal, mas perguntou 3, 4 vezes a mesma informação. E aí o próprio atendente que estava me atendendo falou, não, peço desculpas, está demorando, eu estou tendo que pedir várias vezes a informação, porque aqui eu tenho que preencher essa informação em várias telas diferentes. Nossa. Porque eu acho que na época devia estar integrando o sistema de... uma operadora que comprou a outra, né? Sim. Devia estar integrando. Então, assim, é o que eu costumo dizer. Isso, assim, a minha experiência como usuário ali, como cliente daquela operadora, não foi boa. Demorou 1 hora para eu conseguir fazer contratar um plano de celular, né? E a usabilidade, de repente, ela devia estar associada ao software que ele estava usando ali. Ele estava tendo, de repente, alguma dificuldade. Mas a minha experiência foi ruim ali naquele momento. A sua usabilidade de usar o serviço dele também foi ruim. Então, tá vendo que as duas experiências, tanto do colaborador ali daquela empresa que tá ruim, quanto a sua. Então, a gente começa a observar que olhar também a experiência dos colaboradores, de como eles estão trabalhando, também é essencial hoje em dia. Sim. Né? Então, você começa a ter um leque gigante de atuação de designers dentro das empresas. Você não precisa ficar limitado, e o que eu, às vezes, já prego muito assim nos podcasts que eu faço, cara, é falar sobre isso. Pessoas aí que estão assistindo a gente, que, quero me tornar UX designer, quero trabalhar com isso. Cara, não se limite a só a questão de produto digital, sabe? Tá vendo? Aqui a gente já falou de experiências que envolvem softwares, mas não só os softwares, envolve a experiência física das pessoas com os produtos físicos que as pessoas que a gente tem para usar, sabe? Então a gente começar a olhar essas experiências que as pessoas estão tendo com isso e melhorar ela. Pô, aqui a gente já falou de 2 exemplos que poderiam ter designers atuando nisso para melhorar essa experiência. Que aí entra a questão também do design de serviço, né? Que é outro braço, assim, que, cara, no final, tudo gera uma experiência. Toda interação gera uma experiência. Sim. Então, no final, o designer atuando ali, olhando para isso, ele tem um leque gigante onde ele pode atuar.
Então, eu vejo, assim, a possibilidade de atuação com UX muito grande. É claro que, pô, o mercado sofreu um monte de layoffs aí relacionados, né? Tipo, o boom que deu em 2020 e 2021 nunca mais vai acontecer, gente. É utopia achar que aquela onda que Nem se tiver acontecer... outra pandemia, Nem né? se Nem se tiver tiver outra, porque a outra. galera já aprendeu. Já aprendeu, Então já exatamente. aprendeu, é aprendizado e É. foi. Pode ter uma outra catástrofe diferente que aí pode ser que aconteça algo nesse sentido. Mas, cara, é utópico achar. E mesmo assim o mercado ainda vejo crescente. Sim. Porque como eu falei, cara, eu venho de 2005. Então se eu olho pra toda essa linha do tempo e não só pego só um pedaço que é 2020 e 2021 e falar, ah, não, comparado com 2020 e 2021 hoje tá horrível. Comparado com 2020 e 2021 tá horrível? Sim, mas comparado com 2018, comparado com 2017, comparado com 2015, pô, hoje tá muito Tá muito melhor, avançado. cara. Muito avançado, muito mais possibilidade de trabalhar. Cara, vai em qualquer hoje esquina ali, cara, esses dois exemplos que nós deu, e tem como você atuar com alguma coisa relacionada com tecnologia ou design É. ou qualquer outra coisa assim pra E hoje melhorar, né? a demanda por produtos digitais assim é gigantesca. Hoje em qualquer Gigantesco. lugar, né? Hoje todo mundo depende disso, né? Mas é o que você falou, mas não é só o produto digital, é a experiência que você tem como um todo. Por exemplo, eu não gosto de aplicativo, de pedir comida pelo aplicativo Não pra gosto. mim. É um Cara, parto. toda vez eu tenho problema. Então Todas as vezes? eu desisti, eu não peço mais. No máximo, quando eu faço agora, é ligar pra pizzaria direto, ó, me entrega a pizza aqui. Ou o WhatsApp você manda ou não? O Também WhatsApp, sim, às vezes, Às mas vezes, porque aí mas você pra demora ligar. pra responder, não sei o quê. Não, Ligar é na ligou, hora. Então, mas assim, por conta de experiências ruins que eu tive, né? Eu pego meu filho, por exemplo, ele é fã do iFood, por Sim, exemplo. sim. Todo dia, se deixar, ele usa, né? Que é Então, rápido ali é pra rápido, ele, né? exatamente. Mas assim, ele tem uma experiência diferente da experiência que eu tive, né? Então, eu acho que é muito isso também. É o choque de gerações também, né? Sim. Porque assim, eu sou de uma geração, né? Eu sou um pouco mais velho que você, tal. Eu venho de uma geração onde, às vezes, a gente tem um relacionamento com a tecnologia que é diferente, né? Sim, com certeza. Então, assim, coisas que muitas vezes para você, para mim, por exemplo, WhatsApp, você falou do WhatsApp, né? Sim. Pô, eu uso, claro que eu uso WhatsApp, mas nada, eu prefiro pegar o telefone e ligar porque o feedback é na hora, né? Você WhatsApp ouve a você voz mandou da agora, pessoa, né? você sabe o tom de voz. Então, acho que o desafio do design é muito grande nesse sentido, porque quando você está desenvolvendo um produto, seja ele qual for, você está atendendo a qual público, Sim. né? Qual é o seu público? Desde o do jovem aí que tem 15, 14, até muitas vezes o idoso que tem 80 anos, né? Como é que ele interage com o seu produto? E você tem que pensar em tudo isso para você poder atingir todos esses públicos, não é Com isso? certeza, que é muito que o pessoal dentro do UX, assim, a galera chama das personas, que é analisar, fazer a pesquisa, entender quem é esse público, quem são essas pessoas, tangibilizar isso nessas personas para poder saber, pô, eu tô atendendo uma persona aqui que tem a média de idade de 40 anos, Uhum. que, sei lá, é empresária, a dor dela é que ela não tem tempo para pensando no iFood para pedir comida, porque a vida dela é corrida. E aí ela tá o tempo todo no celular, ela é bem tecnológica, então aí você fala, pô, então faz sentido realmente ter um aplicativo. Aí você vai às vezes para uma outra persona que ela talvez tenha também 40 anos, mas ela tem mais tempo e ela não tem tanta intimidade com tecnologia, então, cara, um iFood para essa pessoa não vai funcionar, sabe? Então tem que ser uma outra solução melhor. Sabe? Tipo, talvez esse lance de ligar mesmo, ou uma outra parada assim, sabe? E até falando sobre essa questão da experiência, eu lembro que na pandemia, antes de começar ali em março, assim, 2020, quando fechou tudo e tal, tem uma pastelaria lá de Bonifácio que eu gosto bastante, e pedia pastel nela antes da pandemia, inclusive, e ela não fazia entrega. Você fazia o pedido, mas tinha que ir buscar ou pagar um mototáxi para levar. Eles mesmos não entregavam. Eu até falava, nossa, por que eles não colocam aí, cobram uma taxa, né? Tão mais simples, né? Beleza, lá não tem iFood em Bonifácio, né? Tem o Fome lá, que é o concorrente, mas não tem o iFood. Mas nessa época eu acho que ainda não tinha o Fome, se eu não me engano. Então eu pedia pelo WhatsApp da pastelaria. E eles não colocavam. Quando começou a pandemia, cara, passou 2, 3 meses eles estavam fazendo entrega. Então pelo menos eles tiveram mudou a relação, mudou a né? relação. Ele falou, pô, se a gente não colocar a entrega aqui, irmão, a gente tá perdendo. Provavelmente, eu não sei, eu não perguntei pra eles nada, mas eu tenho a percepção que eles deveriam estar perdendo o mercado, porque muita gente começou a fazer pedido. Sim. Se as outras pastelarias, outras coisas que de comida estavam entregando, mesmo cobrando uma taxa,
Aí eles começaram a fazer entrega, e cobrando uma taxa, e tá tudo bem, Tudo porque bem, às vezes a pessoa exatamente. aceita pagar a taxa, mas ela só não quer ter que, pô, eu tinha que ligar em outra empresa pra falar pra pessoa, pro mototáxi, ó, tá o horário, você passa aí, pega o pastel, a hora Você que chegar liga, aqui pede eu o te pastel, liga pro mototáxi pra ele mandar buscar e buscar. chegar não tá pronto e não sei o quê. Exatamente. Toda essa intermediação que o Essas iFood faz, por exemplo, você que tinha que fazer, né? eu tinha que fazer. Porque eu gosto. E por que que eu fazia? Porque eu gostava muito do pastel, o pastel é bom. Mas eu tinha um puta esforço de fazer. O dia que eu tava afim, eu pedi o pastel. O dia que eu falo, hoje eu não tô afim de ter todo esse esforço, eu pedi outra coisa. Eu até poderia pedir. Mas Aham, todo esse esforço maior de interação que eu tinha que fazer e eu não queria ter, deixava de eu gastar dinheiro com a pastelaria. Eles perdiam dinheiro, sim, cara. sim. Entendeu? É dinheiro que fica em mesa. Então, quando a gente pensa em experiência, em design, em toda essa camada que a gente tá falando de grana que fica às vezes na mesa, por prejudicar a experiência das pessoas. E aqui a gente trouxe outro exemplo que não tem a ver com Que não tem a aplicativo. ver com o aplicativo. É, Né? cara, e eu gosto muito de pensar em exemplos que às vezes não tem a ver com o aplicativo para que as pessoas realmente entendam a possibilidade de se trabalhar com isso e de como é legal. Eu gosto, pelo menos, bastante. Teve alguns episódios atrás aí que a gente conversou, até o João conversou com a Simone Freire do Web para Todos, Legal. né? E foi muito bacana o episódio dela, que ela falando justamente sobre acessibilidade, né? Que eu acho que tem muito a ver Sim, total. com UX, né? Porque é uma usabilidade, um UX de um público que tem uma necessidade diferente, né? Então, e ela trouxe alguns números aqui no podcast que é impressionante a quantidade, né, de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Que que é um público consumidor que está aí para consumir. E muitas vezes a pastelaria, ou seja a pastelaria, seja o aplicativo, ele não está acessível para esse público, né? Então, assim, às vezes só de você fazer uma pequena adaptação no seu produto, você consegue já ter acesso a um mercado gigantesco, Sim. né? Ah, o cardápio, eu gosto de estar falando de acessibilidade. Será que você vai numa pastelaria mesmo, o cardápio tá lá impresso? Será que as letras estão suficientes, às vezes, para quem usa óculos, por exemplo? É, Você usa óculos. Será que o seu grau, às vezes, num dia ali tá legal? Sei lá, num período ali que você tinha que fazer revisitar lá o oftalmo, mas você ainda não teve tempo para ir, mas você vai na pastelaria, e aí teu grau ainda não tá tão bom e tá muito pequenininho. Vai prejudicar a sua experiência. E pensar nessa acessibilidade temporária também de uma deficiência temporária que você tá ali por conta que você marcou o oftalmo, mas não deu tempo de ir, você foi comer um sim. pastel e tá a letra É, pequena. é um É outro um exemplo, exemplo, com falar, pô, certeza. cara, vamos pensar em. Claro, eu sei que tem a questão do público, de atender, mas talvez até uma pessoa pra você chamar aqui, o Marcelo Salles, que é um amigo meu, que ele tem uma empresa que chama Tudo é Acessibilidade. Ele é Legal, especialista bacana. em acessibilidade, assim, até tem curso, tudo. Depois ó, eu vou deixar o contato pra Legal, você deixa o chamar contato pra gente ele. conversar com ele. Já tá E convidado aqui, aí, Marcelo. ó. Cara, ele fala. E o lance da empresa dele chamar tudo é acessibilidade por causa disso, que tudo tem que ter acessibilidade. Tudo. Que a gente pensar e falar, É. cara, realmente tudo tem que ter, porque, como eu falei, às vezes você vai ter uma deficiência temporária ali, e como é que você vai usar? Será que você consegue adaptar ali para usar aquilo? Um dia eu tive Aham. um dia eu tava na academia, fui usar o celular e fui usar para passar o stories com a mão esquerda. Acho que eu tava, não sei se eu tava com alguma coisa com a mão direita assim, segurando, e fui usar o celular com a mão esquerda. E aí para passar o stories é pro direito. Aí para eu passar o stories eu tinha que colocar o dedo aqui, e aí eu não via. Aí eu falei, nossa, cara, olha só, É tipo, eu um problema mesmo de usabilidade. sentindo a própria questão ali da usabilidade, da acessibilidade, né? Será que. Eu não sei, eu não cheguei a ver se tem uma configuração, se você consegue mudar o Stories para passar pelo lado esquerdo, não ser mais do lado direito. Eu não cheguei a entrar nesse mérito de Uhum. olhar isso, mas eu senti a dor ali de alguém que às vezes poderia ter algum problema que queria usar e não conseguir, porque você vai usar, prejudica. A usabilidade está ruim É. por conta de algo relacionado com a acessibilidade. É. Você tá falando, até um outro exemplo, eu moro em Campinas, né? E aí eu fui num restaurante lá, um dia desse eu fui num restaurante e o cardápio era pelo QR Code, né? E aí eu descobri que meu celular, eu tava com 2 ou 3% de bateria, eu descobri que o leitor de QR Code não funciona Quando tá com 2, quando tá 3%. no modo de Cara, nem eu economia. sabia Não disso, tô funciona, eu não descobrindo sabia. agora. Aí eu cheguei lá, passei, putz, não lia. Falei, putz, não tem um cardápio impresso? Ele falou, não. Falei, como é que eu faço pra ver o cardápio? Ah, desculpa, mas infelizmente é só no QR Code. Falei, tá bom. Eu levantei e fui embora, fui pro outro restaurante. Caraca, Olha, mano, olha o eu tava nível. sentado lá no restaurante já, Sim. eu ia consumir ali, mas eu não tinha acesso ao cardápio, ao básico, né? Você não tinha acesso ao
que você vai o comer? que eu vou comer? O que ele vende ali? Não tem Né? como. Então, assim, eu acho que tudo isso é usabilidade, é experiência do usuário. Assim, pergunta se eu voltei nesse restaurante. Não voltei mais, eu vou lá fazer o quê? Mesmo com bateria no celular. Não, o cara não teve a preocupação de nem chegar pra mim e falar assim, não, ó, me Deixa eu ler pra falar o que você. que tem, né? Não, deixa Ou eu te dar um emprestar meu celular, celular pra alguma coisa, você. Não. então. Ah, não tem, Aí, não tem. Levanta e vai então tá embora. bom. Foi isso que ele falou pra você. Em outras Exatamente. palavras, ele falou: É. não tem, vai embora. Não preciso de cliente, não tô precisando. Então, assim, eu acho que hoje mais do que nunca, porque assim, hoje você tem opção a tudo, né? Você quer pedir um carro de aplicativo, você tem 2, 3 aplicativos para pedir. Sim. Você quer pedir comida, você tem 2, 3 aplicativos para pedir comida. Né? Então, hoje tem concorrência para tudo. Então, você deixar de fazer um negócio por conta de usabilidade, por conta de experiência de usuário, né? Você perdeu o cliente. Muitas vezes esse cliente não volta mais, né? Não volta mais. É igual o seu caso. É. Você voltaria? Tem muitas coisas que às vezes a gente acaba até continua usando, porque às vezes a gente força, às vezes a gente até fala, é um mal necessário usar isso aqui, mas eu nem gosto de usar. Aí às vezes chega uma outra empresa disruptiva e muda, aí você fala, pô, agora tem que correr atrás que eu tenho que melhorar isso aqui, sabe? Então, cara, é importante as empresas começarem a olhar com mais carinho para isso, sabe? E começar a investir, sabe? Mais em design, pensar na questão de testar ali os produtos, né? Até chamar que é a teste, porque, cara, tem que validar ali se está fazendo sentido, se funciona. Os testes têm que serem feitos não só nos softwares, como testar essa experiência, Sim. avaliar essa experiência das pessoas, né? Como é que tá sendo, né? A galera usa muito a questão da métrica, o NPS, que é a questão da satisfação com o pessoal. Por mais que tenha pessoas que às vezes não gostam tanto, mas pelo menos é alguma métrica ali pra você ter uma ideia da satisfação, se as pessoas estão felizes ou não. Ou conversa, entrevista, troca ideia, né, com as pessoas, faz essa pesquisa, vê como é que elas estão se sentindo em relação ao uso do seu serviço, do seu produto, sabe? Para que você possa ter um direcionamento melhor de como melhorar isso. Porque como você falou, cara, tem muitas opções. Esse restaurante aí perdeu um puta cliente que poderia voltar, levar família, levar... Cara, então, levar amigos, cara, não é um cliente. Ele pode ter perdido milhares de clientes, cara. Entendeu? A questão do que você tá falando, né, de avaliar a usabilidade de perder o cliente, é exatamente isso, né? É difícil, é impossível você agradar todo mundo, né? Mas assim, vamos tentar agradar o maior número de pessoas, né? A empresa depende disso, né? Depende disso, né? Depende do cliente, né? Então, e como que é lá no... Aí voltando ao seu dia a dia hoje, né? Itaú, serviço financeiro e tal. Como que é essa interação, né? Você trabalha mais... É design no geral? É mais voltado para um aplicativo, por exemplo, o Internet Banking e tal? Como que é isso? Atualmente lá eu tô alocado em 2 comunidades, que é separado. Uma é Shared Experience e a outra é a Visão 360. Eu tô dentro da Superintendência de PJ. Então, para ilustrar aqui para você, a parte de Visão 360 é onde cuida ali das ferramentas que o time comercial, né, tanto ferramenta como jornada, de como é a atuação do time comercial, atua. E a parte ali de Shared Experience, eu tô ali alocado com o pessoal de Use Beyond Bank. Parte do Beyond Bank, hoje em dia, assim, que é tipo, o que um banco pode entregar além de próprios serviços bancários, sabe? Então, é pensar muito nessa estratégia de, cara, o que a gente oferece? Porque, como você falou, hoje tem muita empresa de muita coisa. E hoje tem muitas empresas de produtos bancários e tem empresa que oferece produto bancário que nem é banco. Sabe? Então, o que o banco pode oferecer além dos próprios produtos bancários que vai melhorar a experiência das pessoas que estão contratando os serviços e os produtos do banco, sabe? Então, é muito olhar para essa frente. Então, eu atuo ali como coordenador, olhando ali a atuação da galera dentro das squads e dando esse direcionamento, participando ali das estratégias, definições do que vai ser feito dentro de cada trimestre, o que a gente vai olhar ali muito para as OKRs, se a gente está atingindo os objetivos ou não. Então, é pensar dessa forma mais estratégica e coordenando, dando o direcionamento ali para essas partes operacionais ali do time, né? Então, o time, eles trabalham ali com o pessoal mais a parte operacional e eu vou organizando ali as peças para que a gente possa ter e gerar os melhores produtos para que gerem ali as melhores experiências. Então, a gente olha muito para isso. E aí, por isso que eu trouxe, e da Visão 360 é bem legal, que é muito para a gente olhar o colaborador. Então, o nosso primeiro cliente ali da Visão 360 é o time comercial. O time comercial é a operação do próprio banco. Cara, como que está sendo ali o tempo
desse colaborador ali, dos gerentes, né? Como é que tá a atuação deles frente ao cliente? Porque, como você falou, a experiência que você trouxe com relação quando você foi pegar como que é um plano, né, do celular que você comentou, Uhum. que, poxa, o colaborador ali estava tendo uma experiência ruim que gerou uma experiência ruim para o cliente. Sim. Então, a gente olha muito ali para o gerente. Cara, como é que o gerente está atuando ali junto com a jornada comercial dele ali, do dia a dia dele? Como é que tá essa jornada? Ele tá legal? O que pode melhorar para melhorar a experiência do cliente nosso junto a esse Uhum. profissional que está ali? Então, a gente olha para isso. Porque senão pode prejudicar, assim como prejudicou essa que você teve, né? Que foi ruim, né? Então você teve uma experiência ruim por conta que o colaborador estava com uma experiência ruim. Então não é Entendi. olhar só para a ponta final, é olhar todo o processo. Sabe? O que Entendi. acontece em cada camada e como a gente melhora cada camada. E, claro, sempre vai ter coisa para melhorar. Você pode ser o melhor. Uma hora você vai, pô, mas dá para ajustar isso aqui, dá para deixar melhor, sabe? Então a gente sempre tá olhando para isso para deixar cada vez mais, cada vez melhor, né? E faz sentido, né? Porque a gente tem visto aí muitas agências de banco, não sei se o Itaú tá, mas provavelmente, muita agência de banco fechando, né? Sim, O cara tá indo só o caixa eletrônico, ele tem ali atendimento digital e tal, muitas vezes não tem mais a interação com o humano, né? É, e aí eu me preocupo nesse sentido, por exemplo, né, minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe, ela não tem intimidade com essa tecnologia, às vezes sente insegurança e muita sim. gente acaba se aproveitando disso, né? E aí, muitas vezes ela chega e fala assim, ah, eu não vou no banco não porque não tenho caixa lá, não quero ir, no caixa eletrônico eu não vou, né? Só que isso é uma tendência. Cada vez mais você vai ter menos a interação com o humano, principalmente para o serviço financeiro, né? E isso lá, vocês têm essa visão? Vocês estão trabalhando nessa visão de alguma forma? Cara, eu não vejo, assim, pelo menos por hora, né? O tempo que eu tô lá, assim, desde que eu entrei no banco ali no Itaú, indo muito por essa tendência de, tipo, a gente tá digitalizando, muita coisa estão sendo digitalizada, mas como eu falei, na visão 360, a gente tá olhando para a jornada comercial, porque a gente quer que cada vez mais o time comercial seja ali um parceiro, né? Aham, Então, tipo sim. assim, poxa, do cliente. Então, como é que a gente vai tirar esse contato humano se É, o cliente gosta e precisa desse contato humano? Então, eu não vejo atualmente o banco indo por esse caminho, né? Tem alguns bancos que a gente conhece que às vezes não tem nem lugar físico. não tem. E às vezes tem Principalmente pessoas que as não. fintechs, né? E as Fintech você vai pessoas às vezes ver. nem sentem tanta confiança nisso, né? É, Agora você pega assim, em entrevistas às vezes que a gente faz, a galera tipo confia muito no Itaú, né? Porque é um banco sim, antigo, né? E de 100 anos, tradicional. Então a galera tipo tem ele é sólido, né? Uma empresa sólida ali que o pessoal confia em deixar o dinheiro ali, às vezes do que deixar em outros tipos de bancos que tem outras formas de atuação, sabe? Então, eu não vejo muito essa tendência ali, né? Pelo menos por hora. Não sei é. se isso no futuro possa mudar, ter um direcionamento diferente. Até porque tem esse público, como você falou, que não consegue ali, né? A sua mãe, a minha mãe também, ela, tipo, ela não Tem usa, assim. dificuldade. Ela gosta de ir lá e sacar o dinheiro dela, a Aham, aposentadoria dela e pagar no papel mesmo, entendeu? é, E minha mãe tem 65 anos, cara. Ela não é tão velha assim, tem sessenta e sim. cinco anos, pô. É. E aí não fazendo não fazendo propaganda, mas já fazendo, né? Aham. Assim, já tive conta em vários bancos, tal. Eu tenho conta no Itaú. E assim, hoje eu vejo que é um dos melhores aplicativos de banco de celular. Hoje, Fico feliz aí, ó. facilidade Aí, de ó. Só pra galera utilizar. aí, ó. Não, a facilidade de Feed- você Feedback ao utilizar, tudo, vivo. não, é excelente. Não que seja, de repente, livre de problemas, mas assim, Sim. se você for comparar com a média do mercado, tem uns que, pelo amor de Deus, tem uns que tem que entrar cada vez e fala, meu Deus, tem que entrar nesse site do banco, né? Mas eu considero o do Itaú hoje, a gente ouve falar que realmente a gente percebe esse cuidado que eles Evolução, têm, né? essa evolução, né? E tá investindo cada vez mais. E por quê? Porque começou a investir cada vez mais, trazendo essa questão da experiência do design. Né? É, Em 2023 começou a ter uma diretoria de design. Olha como vai ficando relevante isso dentro de um banco que é tradicional. Se você pensar isso assim há 10 anos atrás, é, tipo, não, esquece isso não. Mas a galera falou, não, cara, se eu ainda. não investir nisso, a gente fica para trás. E até se falando de serviço bancário, além de ter os bancos tradicionais, que são vários, fintech hoje tem milhares aí, né? Você escolher qual que você quer, né?
Por isso Então, também da questão do então é um do Beyond diferencial, né? Bank, né? De tipo, cara, o que, que o banco pode oferecer além de produtos bancários que já tem um monte? Né? Como que a Uhum. gente melhora essa experiência do cliente, tipo, pô, contratar mais coisas que a gente possa oferecer para realmente ajudar as pessoas, né? Não só pensar em Sim, empurrar produto, mas, cara, como é que a gente realmente está ofertando algo que está trazendo benefício para as pessoas? Senão elas também não vão usar, porque as pessoas não são mais, sim. né? Não tem mais aquela ignorância que tinha há 20 anos atrás. Hoje em dia a informação tá aí, né? Então é só você joga no Google lá alguma coisa, você já descobre, já compara preço, já vê. Então você tem que trazer realmente um benefício real. Então hoje é um grande desafio, assim, sabe? Legal. Como é que você vê o mercado de usabilidade e UX hoje? É um mercado que está crescendo? Ou é um mercado, assim, mercado de trabalho que eu tô dizendo, Sim. né? Ou é um mercado que tá estabilizado? Com a inteligência artificial, você acha que a inteligência artificial vai pegar muita atividade que hoje é feita pelo humano? Isso vai ser terceirizado pela inteligência artificial? Como que você vê isso? Cara, muito já está sendo terceirizado, sim. Tipo, se a gente pegar, por exemplo, se um profissional for só aquela pessoa que, ela, vou dar um exemplo aqui, só faz a parte do protótipo ali. E hoje Uhum. em dia já tem inteligência artificial que monta o protótipo com base num design system. E você, sei lá, só escreve ali a IA já vai e monta ali. Cara, se for um profissional que só faz isso, a chance dele perder o trampo dele é maior, né? Porque se ele Uhum. só souber fazer isso, né? Claro que é difícil ter um profissional que só sabe fazer isso. Tem outras habilidades ali que entram em jogo ali para ele que ele seja uma boa pessoa profissional ali da área. Então, assim, muitas coisas vão mudar. Assim como já está mudando e assim como já mudou no passado. Então, talvez por eu ter começado cedo, e sou grato a isso, ter começado cedo, eu vi várias mudanças. O Flash não existe mais. E eu sabia fazer animação em Flash, programava em Flash. Eu era um profissional que eu poderia ter morrido no mercado se eu soubesse só fazer Se animação ficasse em Flash. limitado só Se eu naquilo, ficasse né? limitado só na ferramenta, em alguma coisa, em uma habilidade, talvez eu teria que ter migrado para uma outra carreira, outra profissão e nem trabalhar mais com design. Uhum. Mas não, eu não parei, eu não me limitei a uma ferramenta, a uma tecnologia, a uma coisa só. Eu fui abrindo a possibilidade de trabalhar com outras coisas. Então, se uma pessoa profissional da área de design, ela se limitar, às vezes, em desenhar as telas, que já tem um puta trabalho de você aprender sobre a arquitetura da informação, aprender teoria das cores, tipografia, grid, várias outras disciplinas que precisam ser aprendidas para ela fazer um protótipo, por exemplo, são bastante coisas, beleza, mas se ela ficar limitada a só fazer esse protótipo, que uma inteligência artificial pode fazer muito mais rápido do que ela, porque já tem hoje em dia muitos design systems sendo construídos, cara, desculpa, mas a chance dela perder o trampo é maior. Então, E você pode usar isso a seu favor, né? Pô, vamos usar para acelerar o meu trabalho, né? acelerar o meu trabalho, mas não Vamos ficar usar. limitado só, porque eu sei Exatamente. fazer outras coisas. Eu sei explicar o porquê a gente está indo por Aham, esse layout. Eu sei sim. explicar e lá foi testado e analisar os dados que um teste de usabilidade me trouxe para poder embasar uma tomada de decisão mais estratégica da empresa. Então, tem essas outras habilidades que são fundamentais na hora de você trabalhar com design. E você perguntou sobre a Legal. questão do mercado. Eu penso que se eu pudesse desenhar uma curva, eu penso assim, pô, a gente estava vindo crescendo até devagarzinho mais legal, até 2018, 19. Pandemia, boom. Caiu agora, né? Desde 2022, 2023, que começou a ter várias demissões em massa. Mas eu tenho a perspectiva, posso estar errado aqui, depois vocês colocam, o Luan estava errado, mas é o que eu acredito que vai acontecer, é voltar a crescer mais devagar, O ritmo mais lento. mais lento. Mas eu não vejo que vai cair, eu vejo ainda um crescimento. Porque, cara, a gente trouxe vários exemplos de experiências Certo. ruins, cara. Não é É. possível que ninguém vai falar, pô, isso tá ruim, vamos, a gente tem que melhorar isso. Cara, E acho tem que que isso é uma melhorar. tendência do próprio mercado de TI no geral, né? Não só TI, cara. O meu É, sonho é realmente ver designers em toda empresa, cara. Toda empresa. Tipo, tem um designer trabalhando aqui nesse prédio ali, avaliando a experiência das pessoas usando esse prédio, a portaria do prédio, o a elevador do. escada. Tá vendo? Tipo, É. eu tenho. Cara, é dentro de mim de verdade. Talvez seja uma utopia, mas eu tenho esse desejo de ver designers profissionais trabalhando nisso, porque tem espaço. A gente só tem que mostrar esse valor que realmente dá retorno, que gera dinheiro também, sabe? A hora que as pessoas começam a entender que isso gera dinheiro, existe um artigo já antigo que falava que cada $1 investido em UX você tinha $100 de retorno, $1.000, alguma coisa assim que eu não me lembro, sabe? Então, tipo,
Cara, de 1 para 100, que seja 100 em vez de 1.000, que eu não lembro. Ou que seja 10, já, se você investir 1, você ganhar 10. Tipo, já é... Que não seja ganhar, mas que seja economizar, né? De E repente pronto, já é um ganho, né? ganho. Entendeu? Então, assim, cara, eu vejo o crescimento. Eu vi uma queda, né, por conta dessas demissões, mas eu acho que é um ajuste de mercado. Eu não vejo que é uma queda de Uhum. mercado, eu vejo que é um ajuste de mercado. Contratou muito rápido em 2020 por conta de. Cara, do nada tu não tinha que ter aplicativo, do nada tu não tinha É. que trabalhar de casa, do nada. Então, contratou muito rápido, salários gritantes, tal, tal, tal. Agora o mercado tá enxugando para, opa, vamos equilibrar agora. Mas muitas empresas grandes, inclusive, que fizeram muitas demissões, se a gente olhar na balança, tipo, sei lá, eu não lembro de cabeça aqui, que eu já vi post. Eu vou chutar uns números aqui, né? Vou ilustrar só alguns números. Depois vocês pesquisam aí que vocês vão encontrar isso que eu tô falando. Tipo, a Meta lá do Facebook tinha, sei lá, 10 funcionários. Na pandemia contratou 50, tinha 60. Agora ela demitiu 30. Parece, nossa, demitiu 30, cara, mas ela ainda continua com O saldo 20 ainda a ficou. mais, cara. Aham. Porque Que ela ela só tinha tinha. 10, agora ela tem 30. É, Então quer dizer, poxa, é que tipo assim, pô, demitiu 30, cara, é muita gente. é. Com certeza é ruim, 30, cara, sei lá, é muitas pessoas. Só que ainda tem 20, ela contratou, se você olhar no saldo, ainda tá em positivo em 20, cara. E é Uhum. muita coisa, ela triplicou. Então, ou É. seja, ela triplicou a empresa dela mesmo com as demissões de 30. Então eu acho que é um ajuste de mercado. Lógico que aí não vou entrar no mérito aqui que tem empresas que aproveita, que talvez nem precisava demitir, mas tem acionista por trás. Enfim, cara, infinitas coisas. Mas, cara, não adianta a gente chorar, entendeu? Eu acho que em vez de Porque, chorar, é a exatamente. Vamos realidade do trabalhar, mercado. né? Vamos Vamos trabalhar, trabalhar. cara. Minha vida inteira foi assim, cara. Oportunidade tem pra todo mundo, né? Você acha que eu ia ficar chorando lá em Bonifácio, lá, não, mas que só tem ninguém que valoriza o design, mas ninguém. Não sei. Cara, deixa eu ver o que eu posso fazer. Porque não valoriza, beleza, é um problema. O que eu faço de solução? Não valorizar, não vai valorizar mesmo. Posso. Então, eu quero que valorize, o que eu posso fazer? Vamos tentar É. resolver? Porque socar a goela abaixo não vai adiantar. Então, vamos pensar em soluções ao invés Aproveitar de as chorar pitanga. oportunidades, né? Cara. É o que eu costumo dizer, né? O sol nasce pra todos, né? Agora a sombra só para os privilegiados, né? Só para alguns, né? Então, Exatamente. vamos saber aproveitar, Saber aproveitar, né? exatamente. É bacana. E aí, a gente tô vendo o horário ali, já tá quase dando o nosso horário Pô, eu ali. falo bastante. Se você deixar, nós fica aqui a noite inteira. Aí falando do mercado aí, né? A gente costuma sempre falar uma dica aí para quem quer entrar no mercado, quem quer entrar nesse mercado de QA. Aliás, antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. É, trabalhar com design requer muita criatividade, Sim, né? E hoje você trabalha remoto, você trabalha em casa, home office, trabalho. né? Como que é isso para trabalhar home office? Você sempre trabalhou home office? Não. Ou não fica prejudicada a criatividade em casa? Se você trabalhar num grupo, por exemplo, não com 600 pessoas, que é Sim. impossível trabalhar com 600 ao mesmo tempo. Mas você tem um grupo de 10, 20, 15, 5 pessoas, não flui aí uma troca de ideias que ajuda nessa criatividade? Flui, com certeza. É por isso que, por exemplo, é um desafio trabalhar remoto. Até por isso que no próprio Itaú tem pessoas que estão indo presenciais 2 vezes por semana. São só algumas pessoas que têm contrato full remote, assim como o meu, não é todo mundo. Agora tem várias contratações lá que eles estão contratando para ir 2 vezes por semana, por conta de alinhar essa cultura, né? E saber, Uhum, tipo, pessoas que têm mais experiências talvez consiga atuar de forma mais remota. Pessoas que talvez tenham menos experiência de mercado, de visão estratégica, essas coisas, talvez realmente ela tenha que estar mais próxima ali, trabalhando, fazendo esse trabalho híbrido, né? Então ela tenha essa questão ali pelo banco. O que que eu faço, né? Como que eu gosto de atuar? Investindo tempo com as pessoas. Então, tipo, mesmo se você tá presencial, se você não sentar com a pessoa, tomar um cafezinho com ela, né, igual tem no uhum, presencial, no virtual você pode fazer isso também. Você usar das ferramentas e das mecânicas do remoto para fazer isso, também funciona. Eu não trabalhava remoto até a pandemia. Aí na pandemia eu comecei a trabalhar remoto. Eu comecei a montar um time de design do zero remoto. E eu montei um time legal de design do zero pela Curate, totalmente remoto, sem conhecer as pessoas presencialmente. E a gente trabalhava e trazia resultado para a empresa. Então, legal. assim, falar que não funciona totalmente, eu acho que a gente tem percas e ganhos, assim como tá presencial, você tem percas e ganhos. Então, na minha visão, eu acho que assim,
sempre que a gente toma essa decisão, a gente está abrindo mão de alguma coisa para ter outra. Sim. Né? Então, entre o home office e a questão híbrida, eu acho que é sempre essa questão da escolha. Pô, se eu escolher isso, eu vou ganhar isso, vou perder aquilo. Se eu escolher aquilo, eu vou ganhar isso, vou perder aquilo. E é assim que funciona. Então, eu gosto de investir esse tempo nas pessoas, fazendo esses cafezinhos, a parte da coordenação Legal. investindo em one-on-one, tá próximo das pessoas. Tem um livro que eu não terminei de ler ele, mas que ele traz muito sobre a questão de, cara, a gente tem que ter confiança do time, né? E aí, para ter confiança, você precisa de investir tempo, que essa pessoa precisa te conhecer e você conhecer essa pessoa. Então, eu acredito muito nessa filosofia, assim, de eu investir tempo com a pessoa confiar em mim, eu confiar nela, e a gente consegue fazer um trabalho independente de onde a gente esteja. E teve um período da minha vida que eu tinha um sócio, a gente chegou a abrir uma agência de criar site, fazer post para as redes sociais para empresas, isso lá em 2012, olha só, tipo, nessa época a galera nem queria fazer nada para rede social, a gente já tava lá tentando, isso lá no interior, hein? Tentando fazer isso daí. Fazer o site em HTML ainda. Fazer o site em HTML lá, tudo com o pessoal, para as empresas da região ali. E assim, esse sócio meu, a gente meio que trabalhava remoto, porque ele era programador e eu designer. E a gente às vezes nem tava no mesmo lugar, então meio que eu já tinha um pouco desse costume, né? Fiz muito freela. Então, mesmo quando eu trabalhava nas empresas de forma presencial, eu tinha os freelas que eu fazia de casa, de noite, de madrugada, de final de semana. Então, eu já tinha esse senso de compromisso que mesmo estando em casa, eu sentava no computador, eu sabia que tinha hora para trabalhar e hora para me divertir. Só que tem gente que não consegue, eu entendo. Então, o que eu vejo hoje? Cara, quem não consegue realmente tem que ter um espaço, tem que ir lá, tem que trabalhar, sabe? Mas quem consegue, quem dá resultado, eu não vejo necessidade realmente de estar ali, entendeu? Tem que estar presencial. Essa é a forma como eu penso. Mas sim, tem algumas percas com relação, igual você falou. Pô, às vezes, né, num cafezinho, alguma coisa, mas, cara, investe o tempo. Faz um cafezinho virtual. Achar outras alternativas. Faz dinâmicas, né? Será que precisa ir todo dia mesmo? Será que alguns momentos presenciais é legal, né? Esses dias eu vim presencial aqui com os eventos que está acontecendo do banco, que é legal. Então são alguns eventos pontuais, algumas paradas que são importantes, que eu acredito que realmente é importante. Tem coisas que o presencial não tem como fazer remoto, que o presencial tem coisas que são mais legais mesmo de se fazer. Não adianta que nem esse papo que a gente está fazendo aqui, fazendo presencial, é legal, é gostoso. Eu tenho os dois podcasts, inclusive. O Papo de UX, ele é remoto, que eu gravo de casa, e o Semiose eu gravo presencial. Então eu sei que tem essa perca e ganha dependendo do estilo e do modelo que você atua. Legal. Não, bacana. Até porque numa cidade como São Paulo, se a gente falar de São Paulo, Sim. o deslocamento dentro da cidade é muito complicado, né? Então já imaginou você perder... Hoje não faz mais sentido. Quando eu trabalhava em Osasco, morava aqui em São Paulo, eu gastava 2 horas para ir para o trabalho todo dia, né? Naquela época eu achava normal isso, né? Hoje em dia não é normal, não pode ser normal isso, né? Então eu acho que achar alternativas eu acho que é sensacional. E você falou 2 horas para ir, mais 2 para voltar. Para voltar, então, são 4 horas no dia. E pensa comigo que eu trabalhei a vida inteira em Bonifácio, ganhando salário da região lá, que não é um salário tão legal. E agora eu trabalho pro Itaú, que é daqui de São Paulo, que, cara, que tem um salário melhor, e eu morando no interior. Minha qualidade de vida melhorou muito. Sabe? E o ganho, por exemplo, esses tempos atrás a gente estava fazendo umas pesquisas, e aí o banco não precisou ter que pagar para eu deslocar para ir lá para o interior, porque eu já estava lá, então eu pude fazer com um banco do interior lá, que são dores diferentes de quem está aqui na capital, eu já estando lá, eu já estava lá. Sim. Então esse ganho também de diversidade que as empresas têm ao contratar pessoas morando longe em outras regiões é muito grande. Então eu vejo esse ganho também com relação ao remoto, em ter pessoas chaves contratadas em vários lugares, tanto de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que você ganha com essa cultura. Sabe? Que a cultura é diferente, né? E se você extrapolar isso, você melhorou a economia de muitos municípios aí, né? Você melhora a economia lá da minha cidade. Você levou dinheiro para aquela cidade. Exatamente. Lá, né? Então você fomentou a economia. Então, assim, tem muitos ganhos, ganho. É a gente realmente encontrar o meio termo, né? E que é difícil encontrar, porque, pô, a gente não tinha pandemia. Todo mundo trabalhava mais presencial. Algumas pessoas remotas, sim, mas era menos. Com a pandemia, o que aconteceu? Várias pessoas remoto. Agora tá voltando o quê? O híbrido. Pra quê? As empresas estão buscando, cara, como é que faz o equilíbrio aqui? Será que funciona? Não funciona? Vamos tentar? E as empresas estão tentando. Híbrido, algumas com contrato full remote, elas estão tentando para ver se funciona, porque elas estão se descobrindo. Não tem como cobrar das empresas também. Não, vai ser tudo assim. Calma, tem empresa que tá tentando ver
como que funciona, qual caminho vai seguir. Eu acredito muito nisso, sabe? Das empresas Legal. estão experimentando agora para ver o que fica melhor, né? Uhum, A galera vai reclamar, lógico, eu sei também, tá cara. acomodando, né? O mercado É. tá agora que acho que todo mundo entendeu, agora que tá acomodando isso. Tá tudo, né? acomodando. O que eu vejo é isso, cara. Mas eu não vejo, Legal. tipo, voltar, pelo menos a minha percepção, todo mundo Não, eu presencial também todo dia, eu não acho que enxergo isso é uma utopia, eu acho. Eu também Posso acho. estar errado? Posso, Não, eu mas também não... acho que Voltar todo dia presencial, não- todo mundo, eu é. acho que isso esquece. É. Acho que o máximo mesmo, assim, o que mais tem hoje é a questão do híbrido, né? A pessoa ir pelo menos uma vez por semana, Não, 2 vezes por a cada 15 semana. dias, depende da necessidade. Depende da né? necessidade, tudo, ver Acho que se é por faz aí. sentido. Porque Acho que é tem, por aí. eu observo também, às vezes, muita empresa que colocou para voltar presencial, a pessoa vai ter que fazer um monte de reunião pelo Teams. Então, Qual é o sentido disso? então assim, então o que você falou sobre a criatividade, se for para pessoa ir para presencial, abrir um computador e ficar no Teams conversando com a outra que tá na Você outra fica em sala, casa. entendeu? Então Exatamente. tem que fazer sentido essas idas presenciais, valorizar realmente essa troca, né? Essa É isso aí. energia aí. Luan, aí agora sim, uma dica para quem quer entrar nesse mercado, né? Tem um monte de vários profissionais aí, várias pessoas querendo fazer transição de carreira, pessoas entrando no mercado, se formando agora, tal. Qual que é a dica para entrar? Quem quer trabalhar com design, com UX, com usabilidade, né? Qual é a dica de ouro para essas pessoas entrarem nesse mercado? Ouça o Papo de UX, brincadeira. Mas ouça também o Papo de UX, o Semiosa, ouça o QA Tech também podcast, que eu tenho certeza que vários profissionais estão passando por aqui para dar várias dicas legais. Cara, acho que um ponto que eu vejo muito a galera é a ansiedade. Então, controlar a ansiedade, cara. Eu acho que é um ponto principal, assim, sabe? A Subir galera... um degrau de cada vez, né? Cara, assim, eu entendo que as coisas estão aceleradas, as redes sociais provocam essa ansiedade na gente, às vezes até em comigo mesmo, de querer as coisas para ontem. Mas, cara, o mundo não é assim, a vida não é assim. Tem coisa que demora mais, tem coisa que demora menos. Então, vai devagar, vai no seu tempo, vai no seu ritmo. Tá, às vezes você, Ali, vai aprender uma coisa mais rápido do que eu, porque você vai ter uma facilidade para alguma coisa que eu não tenho e tá tudo bem, sabe? Uhum. Compare você com você mesmo e não com outras pessoas, né? Eu Legal. vejo muito, quando eu comecei a ir na academia, cara, eu era muito mais magro do que eu sou hoje. Hoje eu peso, tipo, quase 90 quilos. Eu tenho 1,90 de altura, eu pesava 60 quilos. Nossa. Eu era um pau Batesse de um tripa, eu levava embora. Era só... O meu amigo ainda brincava que eu tinha canela, joelho e canela. Tipo, não tinha coxa, sabe? Era canela, joelho e canela. Ele brincava assim comigo, que eu era muito magro. E no começo da academia você se compara com o outro, fala, nossa, o tamanho do cara, o cara é grande, não sei o que e tal, e vai. E aí eu comecei a observar, e comecei a pensar, e comecei a ouvir dicas assim, cara, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Então Como hoje que eu você tenho, tava hoje, como é que você tá hoje eu amanhã, sinto né? um puto orgulho de mim, de olhar pro Luan que começou a treinar lá atrás, há 9 anos atrás, de falar, cara, eu pesava 60 quilos, tô com 90, cara, já foi 30 quilos a mais. Pô, olha que legal, eu pego as minhas fotos e falo, pô, tá legal. Então, pra mim já tá legal. Então, Se pra você mim é uma tivesse me falado, vitória. eu te dava esses 30 que estão sobrando aqui, pô. Ficava mais fácil, né? Ficar mais Pô, fácil. facinho, né? Só transferir. Puf, toma aí 30 quilos. Então eu gosto de olhar pra isso também, pra carreira, sabe? Olha pra você lá atrás. Então eu olho pro Luan também lá atrás, 2005, quando começou no design. Cara, sofrido ali pra eu comprar meu primeiro computador. Tive que comprar meu primeiro computador parcelado em 18 vezes, com folha de cheque emprestado que nem tinha fundo. Tinha que ir todo mês lá pagar o cara da informática, da loja de informática, pegar o cheque de volta pra devolver, pra ele não passar pra frente, pra não dar mais merda na conta da mulher do banco. Então, tipo assim, todo esse rolê, cara, que eu tive que fazer. E hoje eu ter um celular novo, ter um MacBook, ter essas coisas assim, cara, eu olho e falo, pô, legal. Tipo, eu venci algumas coisas na minha vida, Tudo que eu sabe? conquistei nesse Tudo que eu período, né? conquistei, sabe? E Criou tá, uma história, né? e indo passo a passo, sabe? Por isso que hoje, às vezes, tipo, vai dar alguma merda, vai dar um problema, falar, cara, mas começa de novo, cara. A gente já quebrou muita pedra, sabe como começar de novo, nós vai, né? Vai pra cima, mano. Não pode ter medo, sabe? Tipo, e coisa ruim vai acontecer mesmo com qualquer pessoa. A gente, sabe, eu gosto muito de pensar pelo lado positivo das coisas, assim. Claro, às vezes dá vontade de chorar, chora, às vezes dá dor, vai sentir dor e tá tudo bem. Mas dá um passo de cada vez, a dica é dar um passo de cada vez, mantenha a ansiedade, que vai dar tudo certo, assim, sabe? Se você não conseguir dentro de design,
Tenta com QA, que às vezes pode ser mais sua cara. Tenta como programador, programadora. Cara, tem infinitas áreas. Tem a parte de negócio, trabalhar com PM, como PA, como GPM. Cara, E no final das contas, tudo se interliga de uma certa forma, né? exatamente. Então, cara, você tem um campo enorme para trabalhar dentro aí. Com cada uma dessas áreas ainda tem ramificações gigantescas ali para você trabalhar. Então, vai vendo o que é legal, vai experimentando, vai testando, vai estudando e não focar tanto em grana, assim. Claro, você precisa de grana, ninguém, não tô falando que você trabalha de graça, não trabalha de graça não, porque é ruim, né? Trabalha para ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, mas Mas para o mim, dinheiro não é tudo, né? pro Luan, Luan Matheus, o meu ponto principal de trabalhar não é só pela grana. É sim também pela grana, porque a grana me deu Sim. condições de comprar essas coisas que eu falei que eu não tinha como, mas não é só isso, não é o motivador de eu fazer. O motivador de eu fazer é outra coisa. Sim. É algo que tá dentro de mim, de gostar da parada, de ser legal, de querer ajudar as pessoas, de que é isso que tá dentro de mim. E como você falou, o dinheiro é uma consequência. E aí, automaticamente, você vai ganhando. Lógico, como eu falei, não é para trabalhar de graça, mas para mim uma dica bem legal é essa, assim. Eu acho que é legal quando você tem uma coisa além da grana ali. Vai ter momentos que você vai precisar da grana, sei lá, às vezes alguém tá doente e a motivação... Mas tá vendo? Se mesmo alguém estiver doente, a motivação não é a grana. É alguém que tá Sim. doente que você quer socorrer. E que a grana faz você socorrer, mas não é a grana, né? É a pessoa que tá doente que te importa mais. Então sempre tem alguma coisa a mais do que o próprio dinheiro. Porque dinheiro, cara, a gente consegue comprar. Você vai lá e compra dólar. O tempo, por exemplo, que vale muito mais que o dinheiro. Você não compra tempo, cara. Não consigo esticar 26 horas num dia. É 24 e ponto, Já irmão. era, Acabou. Então é assim que é a minha filosofia de vida, a forma como eu Muito gosto de legal. enxergar as coisas. Muito bacana. Parabéns aí pela sua história. Obrigado, cara. Né? Acho que a gente tá chegando aí no final Pô, aí. que pena. Que pena, né? Porque isso eu falei, se deixar, mano, eu falo mesmo, você viu, né? Eu fui esticando e eu converso. Legal. Bom, a gente queria agradecer aqui os patrocinadores aí, a Warm Up, a Bug Killers, né? A Kiki Café. E deixar uma mensagem final aí, uma abertura para você aí. Antes a gente falar tchau para todo mundo, deixa uma mensagem final aí. Se você quiser. Cara, obrigado, Ale, por ter feito aí esse papo aí comigo. Obrigado o técnico de som aqui que tá operando pra gente, que eu nem perguntei o nome dele aqui, mas como que é o nome dele? Pô, É o Moacir que tá operando aqui. O Serjão que fez o convite pra mim, pra estar participando, que tá aqui também nos bastidores. Muito obrigado aí todo mundo que tá assistindo a gente vai colocar gente. os dois pra Gravar, aqui no participar. Tem que podcast. colocar Opa. os dois, tá certo, justo. Agradecer também o Anderson aí também, lá da Estúdio A, que também é um Anderson brother também, que parceirão. parceiro aqui, que também falou pra mim, falou, você vai gravar lá? Eu falei, vou gravar lá com os caras, mano, olha que legal, tal. Trazer Obrigado. o Anderson aqui qualquer Trazer dia o também. Anderson. Obrigado de verdade, assim. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Espero que eu tenha conseguido contribuir, assim como outras pessoas participaram aqui. Não sei se eu tô à altura deles, mas com certeza eu vim aqui pra falar aquilo que eu acredito, aquilo que tá dentro de mim, que é a minha verdade, não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade, é a forma como eu gosto de enxergar as coisas. Espero que tenha tocado em alguém aí, que alguém se sinta melhor com isso, que não tenha gastado o tempo à toa. Nossa, ouviu o podcast lá, não virou nada. Não, espero que tenha surtido algum efeito aí, que a galera... E compartilhe, né? Aí nas redes sociais pra galera. E aí a gente vai deixar o link, o link dos seus podcasts também. Cola aí no... E quando você quiser, a gente está disponível para. Já fica o convite aqui para participar lá, tanto do Papo de UX que eu gravo, que é remoto, que é mais fácil ainda, quando a gente vier gravar aqui o Semiose, que eu faço com o David Art. E aí vocês participarem lá também, falar um pouco sobre a questão do QA, por que isso é importante, que eu acho que, como você falou, tem todo um match ali dentro dessa área de produto ali, que como tem que olhar ali com carinho para essas coisas que tem a ver com a experiência no final. Bacana, legal. Luan, brigadão. Obrigado, né? eu. Valeu. Pessoal, até mais. Valeu.